Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com um resumo da obra Confissões, Agostinho. Na realidade, não chego a aprender tudo o que sou. Mas então, o espírito é limitado demais para compreender-se a si mesmo? E onde está aquilo que ele não aprende de si mesmo? Referências: Santo Agostinho, 354 a 430. Tem a particularidade de ser, ao mesmo tempo, um filósofo e um padre da igreja. Ele é também uma das testemunhas e dos autores de uma revolução histórica absurdamente considerável, o fim do Império Romano e o advento do que será a Idade Média cristã. Nascido em Tagaste, em 354, no território da atual Argélia, no momento em que os bárbaros começaram a assediar a Gália. Ele morreu em 430, em Hipona, quando esta cidade, da qual ele foi bispo durante 34 anos, sofreu o assalto dos vândalos. Confissões é a primeira autobiografia da literatura ocidental. As Confissões são um relato da conversão de Agostinho ao Deus do cristianismo e relata a busca apaixonada de uma alma pela verdade, que é, claro, inseparável da sua própria verdade. Agostinho foi batizado em 387 e tornou-se bispo a partir de 395. Problemática: Agostinho, jovem apaixonado, busca o objeto do seu amor. Como ele gosta de dizer, tem fome de verdade e de beleza, e nada do que ele encontra o satisfaz plenamente. Uma inquietude o anima e o faz suspeitar que nenhuma das coisas que o atraem é capaz de saciar esse apetite. Seu desejo vai levá-lo além dessas múltiplas e perecíveis belezas, para uma beleza de outra ordem, que ele vai chamar Deus. Ainda não amava e já gostava de amar, em busca de um objeto do meu amor. Mas como se pode desejar o que é de uma ordem completamente diferente, da ordem das coisas tangíveis e perecíveis? Que tipo de amor é este, que tem por objeto o que ainda não foi encontrado? Todo ser humano busca a posse plena e total do que deseja. É o que ele chama felicidade. Mas onde estão e quando experimentei a felicidade para lembrar-me dela, amá-la e, sobretudo, desejá-la? Os seres humanos a buscam nas coisas mais contraditórias, o que prova amplamente que eles não têm verdadeiro conhecimento do que seria capaz de suscitar esse estado desejado. Será que já não está presente em nós o que é desejado, sem termos uma consciência clara disso e a maneira de uma lembrança da qual teríamos perdido o traço? Este é o paradoxo com o qual Agostinho vai defrontar-se. A memória é mais vasta do que aquilo que temos consciência. O espírito não pode sondar a sua própria profundidade. Há nele um lugar inconsciente. O ser humano tem a memória do que ele busca, sem jamais tê-lo realmente conhecido. E isto é Deus. Teses essenciais: o ser humano não se conhece a si mesmo. A consciência que o ser humano tem de seu ser é parcial. O espírito humano é luz, mas também trevas. E não bastante, lhe é possível conceber uma presença a si mesmo, plena e inteira. Uma luz permanente, na qual cada um é revelado em sua verdade. Este ponto de vista é do Deus da Bíblia, concebido como verdade. O objeto último do amor e do desejo humano é transcender a natureza. O ser humano ama nos corpos naturais a sua beleza, que suscita ao mesmo tempo desejo e prazer para a sensibilidade. Mas esta beleza, para Agostinho, é apenas um sinal que nos remete à perfeição de seu Criador transcendente. O imenso palácio da memória. Não é pela sensibilidade que o ser humano pode acessar o objeto transcendente de seu desejo, este ser que está acima da minha alma. É então por introspecção, sondando o seu próprio espírito. Tudo que o espírito humano contém de conhecimentos está contida na memória, que é comparada por Agostinho a um imenso palácio, onde se encontram os tesouros das imagens traduzidas pelas percepções de todos os tipos.
é um santuário de uma amplitude infinita. O espírito humano não pode tocar o seu fundo, não pode abraçar plenamente a sua própria amplitude, que é infinita. Não posso compreender inteiramente o que eu sou. O paradoxo da memória. O paradoxo da memória é que ela contém as realidades percebidas pelos sentimentos experimentados em sua ausência. Por exemplo, posso lembrar-me com alegria de uma tristeza passada. Ela pode conservar o traço do que está ausente no modo imaginário. Assim, posso lembrar-me do esquecimento, lembrar-me de ter esquecido alguma coisa. Como pode então o esquecimento ser objeto da minha memória, se quando ele está presente não posso lembrar-me? Portanto, é possível ao espírito conter pensamentos dos quais ele não tem consciência. A aspiração à felicidade. Pode-se assim explicar a opacidade do desejo humano, que busca seu objeto sem poder defini-lo. Então, como hei de vós procurar, ó meu Deus? Quando vós procuro, meu Deus é a felicidade que eu busco. Nós somos completamente estranhos à felicidade, uma vez que nós a buscamos, mas ao mesmo tempo não a conhecemos verdadeiramente, pois ela nos falta. Lembramo-nos dela como nos lembramos do esquecimento. A felicidade consiste na alegria que provém da verdade. Que sentido devemos dar então à palavra verdade? A verdade é luz, na linguagem bíblica como na linguagem da filosofia. É a luz do espírito, que é análoga à luz do dia, no sentido de tornar possível o conhecimento. A presença do espírito humano a si mesmo é o que se chama aqui de verdade. Mas infelizmente, esta presença a si mesmo não é completa no ser humano, pois seu espírito não pode apreender-se a si mesmo. Há então lugar aqui para um além da consciência, e é nessa profundeza insondada de si mesmo que reside o que todo ser humano busca. Numa intimidade que nos é tão íntima que nós mesmos não entramos nela. É que habiteis dentro de mim, e eu estava fora de mim. A eternidade e o tempo. O ser humano sofre porque está disperso no tempo e se perde na busca de múltiplos bens que são, na verdade, ilusões. Seu desejo de ser reunido não pode cumprir-se senão nessa presença a si mesmo, plena e inteira, que é a presença de Deus, isto é, luz permanente. É preciso, pois, elucidar a relação existente, a luz permanente de Deus e a luz intermitente e parcial da consciência humana. Esta é a questão da gênese do tempo, a partir da eternidade de Deus. Deus permanece eternamente como Criador, enquanto o ser humano e todas as suas obras passam. O enigma do tempo. O que é, pois, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei, mas se quiser explicá-lo a quem me perguntou, já não sei mais. Porque o tempo se manifesta por seu desaparecimento incessante. Dizemos que há o tempo porque tudo que existe passa, que é uma maneira de dizer que o tempo não existe, que o passado não existe mais, que o futuro ainda não existe. Quanto ao presente, se ele fosse sempre presente, se não tivesse de passar para o passado, não seria tempo, seria eternidade. O que nos autoriza, porém, a afirmar que o tempo existe e que ele tende a não existir mais. O que medimos quando medimos o tempo? Se o tempo tende a não existir mais, o que nos autoriza a falar de tempo mais ou menos longo, o tempo passado, assim como o tempo futuro, não podem ser ditos longos. Eles não existem mais ou ainda não existem, e só quando era presente, o tempo passado foi longo. Mas como um tempo presente pode ser dito longo? O presente se reduz a um instante, que por definição não tem extensão, portanto não é mensurável. É graças à retenção operada pela memória desse tempo presente, que não cessa de passar, que somos capazes de medir o tempo. Por conseguinte, não há três tempos, futuro, presente e passado, mas simplesmente um presente, que pode transportar-se por antecipação para o futuro, pela atenção para o presente e pela memória que o acaba de ecoar.
Então, é somente no espírito que se constitui as 3 dimensões do tempo. O presente do passado é a memória, o presente do presente é a intuição direta e o presente do futuro é a expectativa. O tempo é uma distensão da alma. Para Agostinho, o tempo não é uma duração objetiva, que se escoaria independentemente de nós. O tempo é a maneira pela qual o espírito humano se dispersa e se projeta fora de si, que pode ser para o que ele espera, futuro, para o que lhe interessa ou aborrece, presente, e para aquilo cuja lembrança ele guardou, isto é, o passado. O tempo nos parece longo quando não estamos interessados pelo que acontece no presente, quando a nossa atenção já está voltada para o futuro. É em ti, meu espírito, que mereço o tempo. A dispersão no tempo opõe-se à união em Deus. É de estar fora de si mesmo e disperso no tempo que sofre o ser humano. O que ele deseja, mesmo sem ter consciência disso, é, ao contrário, a possibilidade da união, do seu ser uma unidade maior, a unidade mais perfeita que se possa conceber. É óbvio, é a de Deus. Em resumo, o sentido da busca de Deus e da verdade é a aspiração profunda do ser humano, que deseja ser fundido numa unidade que o englobe. Conceitos. Transcendente. O que não pode ser atingido por um movimento contínuo do conhecimento. Deus, que é de uma ordem totalmente diferente da ordem da natureza, da qual ele é o Criador. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!